Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Domênica, eu faço parte do Instituto Votorantim e hoje estamos começando mais uma live do PVE. E hoje nós iremos falar sobre os mitos e verdades sobre o trabalho infantil, uma questão aí de extrema importância dentro do contexto, né, de isolamento social e que aumenta a vulnerabilidade de crianças e adolescentes. E também trabalhar um pouco do tema do nosso último dia 12 de junho, que foi o dia de combate ao trabalho infantil. Então, vamos conversar um pouquinho com o Djair, que é da Fundação Abrinq, ele é psicólogo, educador social e técnico do programa Empresa Amiga da Criança. Então, eu queria desejar boas-vindas ao Djair, agradeço a sua participação. E aí, ia pedir para você se apresentar um pouquinho, apresentar um pouco do trabalho da Fundação Abrinq, e aí a gente passa para o nosso bate-papo e pergunta aí dos nossos participantes. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Domênica. É um prazer, né, representar a Fundação, poder falar um pouquinho sobre essa temática do trabalho infantil e poder colaborar com o PVE nessa caminhada que está fazendo, auxiliando as comunidades, as famílias, nessa perspectiva de como olhar um pouquinho para o nosso dia a dia, né, nesse período em que estamos em casa, que estamos revendo as nossas práticas de vida. A Fundação Abrinq, ela trabalha de forma especial com a criança e adolescente. Ela existe já há 30 anos, a gente comemora agora em 2020 30 anos de existência, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, trabalhando sempre para que pessoas que têm interesse em ajudar a infância possam se conectar com as localidades e os grupos de infância que mais precisam de apoio e mais precisam desse olhar para as pessoas que estão interessadas com a causa. Eu atuo na Fundação há pouco mais de um ano, eu sou técnico do programa Empresa Amiga da Criança, que atua diretamente articulando empresas para melhorarem as suas práticas de responsabilidade social voltadas para a infância. O compromisso que as empresas assumem com a Fundação Abrinq para terem o nosso reconhecimento, um dos compromissos com o combate ao trabalho infantil, porque as duas grandes bandeiras da Fundação de atuação estão no combate ao trabalho infantil e no combate à exploração sexual e as violências de direito, mas principalmente nós estamos muito articulados nessas duas campanhas, nessas duas frentes, com uma bandeira que é perene, né? Existe desde o início da Fundação, desde os primeiros anos, esse tipo de foco e olhar, principalmente para ajudar a articular atores, seja o poder público, sejam empresas e pessoas físicas, enfim, as organizações sociais, para que a gente possa ter melhores resultados e mais atuação para a gente melhorar a infância no nosso país. Ah, sim, muito legal o trabalho da Fundação, enfim, né, tanto na questão do advocacy, em relação ao acompanhamento de indicadores, como projetos realmente aí com empresas, com prefeituras, muito legal. E aí eu queria conversar um pouquinho em relação ao que caracteriza o trabalho infantil, né? Quais são os limites entre ajudar em casa, ajudar os pais e exploração do trabalho infantil, principalmente nesse momento que a gente está de isolamento social, a questão da quarentena, todos estamos em casa, tem a questão da divisão de tarefas, né? Qual que é a linha que divide, né? O que a gente coloca como caracterização do trabalho infantil? Perfeito. A gente tem, às vezes, muita dúvida nisso, né? De achar que qualquer tipo de tarefa doméstica pode ser considerada trabalho infantil, e na verdade não. Hoje, no nosso país, é considerado trabalho infantil tudo aquilo que não é previsto em lei como forma de trabalho. Então, toda criança de 0 até 12 anos que estiver trabalhando é considerado trabalho infantil. E quando eu falo trabalhando, uma jornada extensa que impeça ela de ter acesso e tempo livre para suas atividades do dia a dia. Estudar, tempo de lazer, tempo de brincar. Então, se ela tem tarefas e atividades que ultrapassam um tempo que as possibilite ter esse tempo para elas e para o desenvolvimento, é considerado trabalho infantil. Quando a gente fala das tarefas domésticas, a gente sabe que existe no nosso país um número gigantesco de crianças que estão em situação de trabalho infantil doméstico. É um número muito difícil de se ter dados oficiais. Um dos censos via PNAD, que tentou olhar um pouquinho para esses dados, chegou a um número
altíssimo, então foi até considerado inconsistente, a gente não consegue ter um dado real, mas a gente sabe que tem uma diferença muito tênue às vezes, né? De a gente olhar e pensar como que uma criança pode colaborar dentro de casa nas tarefas do dia a dia e também aquilo que é trabalho infantil. Na primeira infância, então, até os 12 anos, atividades como ajudar a lavar louça, a pequenas atividades que são cooperativas dentro da família, ajudam a criança no seu desenvolvimento, a desenvolver esse senso de responsabilidade, de solidariedade. Isso é importante. Mas, se ela acaba degradando um pouco esse espaço de desenvolvimento, a gente precisa ter um cuidado e um olhar para isso. E quando a gente fala dos adolescentes, a gente tem um pouquinho de olhar para aquilo que a legislação define. Então, a partir dos 14 anos, é possível que um adolescente trabalhe como jovem aprendiz, dos 14 até os 16 anos. Então, dos 12 até os 14, não se pode ter um adolescente trabalhando. A partir, então, dos 14 anos, pode-se trabalhar no formato de aprendizagem. Por quê? Existe uma legislação, existe um monitoramento, esse adolescente passa por um trabalho que é protegido, seguro, olhado por uma instituição, por uma unidade formadora que está ali acompanhando o desenvolvimento escolar, ele está em uma situação de trabalho que ajuda ele a aprender sobre o mercado, aprender sobre um ofício. Então, é um processo planejado e acompanhado. E a partir dos 16 anos, é possível que um adolescente dos 16 aos 18 trabalhe no formato CLT normal, mas com algumas premissas que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, que é evitando o trabalho noturno, operação de máscaras, de máquinas, que é um trabalho protegido. É um trabalho que evita que ele esteja exposto a situações que possam ser complicadoras do seu desenvolvimento físico ou possam colocar ele em situação de risco também. Então, tudo aquilo que não está no previsto pela lei que eu comentei agora, aprendizagem e o trabalho seguro, dos 14 até os 18 anos, é considerado trabalho infantil no nosso país. Ah, mas a gente tem adolescentes que estão em situação de trabalho infantil? Sim. A gente tem adolescentes em situação de trabalho infantil, aqueles que trabalham sem carteira assinada, em posições degradantes, no tráfico de drogas, por exemplo. A gente tem uma gama de situações de trabalho que envolvem adolescentes e estão dentro desses números também. Ah, sim. E aí muito traz uma questão cultural também, né? Que tem muita gente que relativiza a questão do trabalho infantil. Ah, pelo menos está trabalhando e não está na rua arranjando problema. Pelo menos está aqui trabalhando e não está ali no vizinho, então na rua fazendo alguma coisa errada. Então é um trabalho assim constante que a gente tem nessa desconstrução. E aí a gente queria saber quais os mitos e verdades em relação ao trabalho infantil, né? Acho que muito do nosso papel aqui é fazer essa discussão e essa desconstrução de um conceito que vem de anos, enfim, né? A gente vê que essa fala é replicada em diversas regiões do Brasil e a gente tem essa dificuldade de fazer essa desconstrução. Então, como que vocês abordam essa questão quando aparece nas discussões? Sim. O trabalho no nosso país, ele é realmente uma questão de cultura. O nosso país se desenvolveu desde a colonização a partir do trabalho, da exploração do trabalho e de desenvolvimento de recursos. Se a gente olhar para as nossas famílias, nós vamos encontrar os nossos avós, em boa parte dos nossos pais, que estiveram em situação de trabalho infantil, que trabalharam desde a infância para ajudar no sustento das suas famílias, para ajudar no desenvolvimento da renda da casa e ajudando ali naquilo que era o dia a dia da sua família. É muito perene. Então, a gente tem ainda dificuldade de reconhecer. E a gente tem realmente esses discursos. Principalmente, a gente escuta, é melhor estar trabalhando do que estar na rua. Só que a gente não percebe que, quando a gente fala sobre isso, e a gente vê, por exemplo, famílias feirantes que levam seus filhos pequenos para as feiras livres, principalmente aos finais de semana, quando não tem escola, não tem outro recurso para estar ali as crianças, e principalmente nesse período da pandemia, isso acontece nos equipamentos de comércio que estão abertos, estão funcionando e tem essa permissão, ou estão reabrindo pela falta das escolas, pela falta dos equipamentos de assistência social. As crianças estão nesses espaços, mas a gente esquece que a grande questão é, se a criança não tem um espaço seguro para ficar,
A família tem receio de que ela fique num espaço que é desprotegido, não tem ninguém para ficar com essa criança. A gente tem um problema de política pública. A gente tem um problema que a assistência social, a prefeitura, o município precisa olhar para essas necessidades das famílias dessa região. As crianças precisam ter um espaço escolar satisfatório, precisam ter um espaço de cultura, de lazer, de esporte e segurança pública também, para que elas possam estar na casa dela, possam ter uma família ali ao redor que possa cooperar, e equipamentos de serviço público também, principalmente dentro da assistência social, que eles possam estar no contrato escolar. Então, se a escola tem outro equipamento de atividades onde essa criança pode estar, enquanto a família está ali no trabalho e desenvolvendo as suas atividades. Então, a gente acaba esquecendo que, quando tem esse discurso, a gente minimiza o problema do Estado, o problema da nossa região, de falta de segurança e falta de equipamentos, e coloca essa criança numa condição de trabalho onde ela vai ter menos tempo para estudar, onde ela vai ter menos possibilidade de brincar, de se desenvolver, e vai acabar tendo um olhar muito fixo para aquele foco de renda da família, né? Então, a gente costuma ter uma perspectiva de que esse trabalho que acontece desde a infância e na adolescência acaba levando a criança para a continuidade desse processo de exclusão social, e também é uma forma de permanência do ciclo de pobreza. Por quê? A gente vê que as crianças e adolescentes que acabam já iniciando suas atividades laborais muito cedo, elas acabam não buscando, não tendo a prevalência de outras perspectivas de trabalho, outras oportunidades. A gente tem entre os adolescentes, principalmente aqueles que estão em situação de trabalho infantil, uma baixa adesão ao ensino médio, tem muita evasão escolar no ensino médio entre os adolescentes que estão em trabalho infantil, e a gente sabe que a adesão deles à universidade é muito menor, né? Porque tem essa continuidade do trabalho e para a manutenção da família. Uma outra coisa também que a gente escuta bastante é aquele discurso de que o trabalho edifica, que ele constrói o caráter, que ele molda, mas a gente sabe que se a criança tem a oportunidade de praticar esportes, ela tem ali condições que vão desenvolver ética, cooperação, disciplina, dentro do ambiente familiar, com a cooperação das atividades básicas, ela também consegue ter acesso a isso. Então, não é o trabalho que vai ensinar o caráter para uma criança, para um adolescente, né? Não é o ambiente laboral que tem que ensinar isso. Não é dentro de uma empresa, não é dentro do trabalho que ela tem que aprender, mas sim na convivência com pessoas que estão ali para ajudá-las e reconhecendo que ela tá se desenvolvendo para isso, que ela pode errar, que ela tem que conhecer e que ela tem que aprender cada dia aos pouquinhos, com os erros e acertos. Então, são questões que a gente acaba encontrando no nosso dia a dia e que, na verdade, são mitos e que só reforçam essa cultura de trabalho, mas que impede que essas crianças realmente se desenvolvam. A gente também escuta muito assim, fulano trabalhou desde pequeno e agora é uma pessoa de sucesso, eu trabalhei desde pequeno, não tenho nenhum problema, tô aqui, tô vivo, tô saudável. A gente pode ouvir isso também de muitas pessoas. Só que a gente esquece da quantidade de acidentes que acontecem no espaço de trabalho com crianças e adolescentes. A gente tem um número altíssimo desse tipo de acidentes, e hoje a gente pode encontrar muitas pessoas que falam assim, não, mas eu trabalhava na infância, isso só me fez bem. Mas quantas dessas pessoas hoje não têm problema de coluna, de problemas físicos que são decorrentes desse acúmulo da carga de peso e do trabalho no momento em que o corpo não estava pronto para isso? Então, a gente tem problemas de saúde sérios que vão se desenvolvendo com pessoas que hoje têm os seus 30, 40, 60 anos, que não se correlacionam com o trabalho infantil, mas está totalmente ligado. Então, a questão da perspectiva de vida, de pensar a sua vida para além do trabalho, o desenvolvimento físico, com todas as sequelas e mazelas que hoje vão aparecendo para essas pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa que esse espaço que as crianças e adolescentes, e hoje a gente luta, hoje, né, naquelas, porque o Estatuto da Criança já existe há 30 anos, mês que vem completa seu aniversário de 30 anos, já são 30 anos de luta para essa nova perspectiva de cuidado com as crianças e adolescentes, e não dá para a gente ficar reforçando esses discursos dos nossos pais, dos nossos avós, porque a gente sabe que estamos em um outro momento. A gente sabe que existe a forma e a possibilidade da gente ofertar para as crianças e adolescentes
outras condições, e a gente tem que lutar para isso. E se essas condições não estão disponíveis, a gente tem que lutar junto ao poder público, junto às organizações, né, com apoio das organizações sociais, da sociedade civil, para que essas possibilidades de cuidado, de seguridade, estejam disponíveis para as crianças e adolescentes de uma forma maior no nosso país. Sim, ótimas contribuições e aí ponderações de como a gente consegue, né, desconstruir e pensar e refletir o quão prejudicial é essa questão do trabalho infantil, como ela afeta não só agora no desenvolvimento, mas também toda a trajetória da criança e acarretando em problemas, às vezes já na fase adulta, né? Como a criança está sendo privada de outros direitos, né? A partir do momento que você coloca a criança para trabalhar, você está minando o direito dela à educação, ao lazer, ao descanso, ao desenvolvimento integral dela enquanto criança, né? E aí, antes de passar aqui para algumas perguntas que o pessoal já começou a fazer, eu queria dar um oi para o pessoal de Matias Barbosa, os municípios que estão participando aí com a gente, Belmiro Braga, Projeto Pescar, o pessoal da Citrosul Cumatão, o pessoal de Almirante Tamandaré, Juquitibá, São Paulo. Então, aí, um oi para todo mundo e sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo. E aí, a Margot da Citrosul trouxe aqui uma questão para a gente refletir e conversar em relação aos indicadores sociais, em relação às diferenças de raça e gênero, em relação ao trabalho infantil, que a gente sabe que tem. Também em relação a gênero e raça, como ela colocou, né? O trabalho doméstico, às vezes acaba ficando muito com as meninas, e às vezes um trabalho infantil externo fica mais na mão dos meninos, enfim, né? A gente sabe que tem essas divisões, principalmente raça e gênero. Então, a gente queria conversar um pouquinho sobre isso, já que a Margot trouxe, a gente já emenda aqui nas nossas perguntas. Perfeito. A gente tem, sim, uma prevalência de gênero e raça dentro do trabalho infantil. A gente consegue observar que tem uma correlação muito próxima do trabalho infantil, principalmente com a pobreza e a pobreza extrema. E a gente sabe que a pobreza extrema no nosso país tem raça, né? Principalmente a população negra está dentro dessas faixas, e a maior parte também de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são negros e negras, infelizmente. E a gente sabe que a gente tem uma maior quantidade de crianças que acabam adentrando no trabalho, principalmente quando a gente fala dos menores, de 5, 6, 7, nessa primeira infância, principalmente nessas famílias de extrema pobreza. Tem uma correlação muito forte. Então, lugares, principalmente onde a questão da pobreza, a renda muito baixa, ela é prevalente, a gente tem essa incidência desse número de crianças. E sim, a gente tem o maior número de meninas, principalmente no trabalho infantil doméstico. Se a gente for olhar os dados o último dado atualizado que a gente tem do governo federal sobre trabalho infantil é de 2016. Já são quase 4 anos sem dados oficiais. É um dado amostral, então muita coisa aconteceu nesses últimos anos, mas a gente tem ali uma prevalência de mais de 700 mil crianças e adolescentes que estavam trabalhando diretamente para a sua subsistência e para sustentar suas famílias. Então, ou era só para sobreviver, ou para sobreviver e custear suas famílias. Enquanto a gente tem mais de 1.800.000 que trabalham junto com suas famílias e alguma para o seu próprio desenvolvimento, mas não é a única fonte de renda da família. A gente tem uma quantidade grande de meninas que estão em situação de trabalho infantil doméstico. A gente sabe que não é distante ter meninas que passam o dia inteiro cuidando de casas, cuidando de crianças, e tem pouco tempo para estudar, e tem pouco tempo para colaborar dentro do seu desenvolvimento. E quando a gente fala dos meninos, a gente vê principalmente os adolescentes trabalhando em atividades dentro das cidades, como oficinas mecânicas, bufês em festas, como servindo. A gente tem uma prevalência grande de adolescentes do sexo masculino, que trabalham nas ruas. A gente tem uma prevalência maior, né, com trabalho ambulante, e a gente sabe que, infelizmente, dentro do tráfico de drogas, tem uma prevalência também do sexo masculino,
a gente considera como uma das piores formas, né, de trabalho infantil, aqueles que são cooptados pelo tráfico, que são cooptados pelo crime organizado, mas a gente também tem que olhar como uma situação de trabalho porque todos eles são retirados das suas condições de vida, recebem uma remuneração, infelizmente, por essas práticas, e um agravante é o ato ilícito, né, que também gera outros encargos para a vida desses adolescentes. Mas a gente tem a gente olha para as quantidades deles dentro das faixas etárias, a gente percebe que na primeira infância é maior o número de meninas que estão trabalhando ali para ajudar a família a se subsistir do que meninos. E aí, conforme esse número vai aumentando, conforme eles vão crescendo de idade, a gente vê uma inversão. E aí a gente olha o trabalho infantil doméstico acaba sendo achatado, as meninas ficam naquele nicho, e os meninos têm um outro rol muito maior de inserção nesse mercado mais informal. Então, a gente tem essas prevalências mistas, assim, por gênero e por raça também, né? Obrigada, ótimas contribuições aí, reflexões sobre essa questão, né, sobre esse recorte. E aí, muito em relação, né, ao trabalho que vocês vêm realizando na fundação, de ter a entrada com as empresas para ajudar a estruturar principalmente essa questão da lei de aprendizagem. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é esse processo com as empresas, como que é essa construção que vocês fazem em relação a programas profissionalizantes, né? Porque às vezes a pessoa que está ali estruturando, ela tem algumas crenças, algumas concepções, e aí quando ela vai fazer a implementação, pode acabar ali esbarrando em um outro direito que acaba sendo ferido. Então, como que vocês fazem essa construção dentro do programa de vocês para que as organizações tenham ali um programa de aprendizagem, né, que contribua para esse desenvolvimento dos jovens e dos adolescentes? Perfeito. A gente busca, principalmente, conscientizar as empresas que eles têm um papel muito importante dentro do combate do trabalho infantil, porque são as empresas que efetivam o direito à profissionalização dentro das localidades onde elas estão. Então, em cada cidade, são as empresas que ajudam as pessoas a terem emprego, a existir uma renda, a existir essa articulação. Então, nós incentivamos principalmente que elas olhem para o trabalho como uma forma digna. A gente sabe que quando uma empresa oferece salários dignos, justos, equidade entre homens e mulheres, colaboram para que as famílias desses profissionais tenham condições diferenciadas, tenham condições melhores. A gente incentiva que as empresas olhem primeiro para essa questão, porque quando o salário é justo, a gente sabe que essa família tem condição de se garantir, de existir, e não vai ter essa necessidade da criança, do adolescente ir para uma situação de trabalho para complementar a renda da família. Um outro ponto que a gente insiste bastante com as empresas é o apoio delas às atividades sociais que existem dentro da cidade onde elas estão. Porque a gente sabe que hoje, muito do apoio que as crianças e adolescentes das famílias que necessitam têm é de organizações sociais. Então, são organizações sociais que geram os projetos de esporte, de lazer, de cuidado, muitas vezes de acesso a musicalização, a instrumentos musicais, aprender artes marciais e um esporte. Então, são as organizações sociais que trabalham e atuam muito forte. Então, a gente incentiva muito que as empresas apoiem esses trabalhos, para que eles possam ter renda, possam ter continuidade. E, por fim, quando a gente fala da aprendizagem, a gente incentiva porque hoje, dentro desse número que eu falei de crianças e adolescentes trabalhando, a gente tem mais de 1,5 milhão de adolescentes em situação de trabalho infantil. Esse 1,5 milhão está ali entre 14 e 18 anos. Se esse número de adolescentes que está em trabalho, que não é seguro, que pode gerar algum agravo para a vida deles, fosse para a aprendizagem, a gente teria uma redução muito grande. Os dados oficiais que a gente tem do governo federal sobre as vagas de aprendizagem em 2018, que é o último dado que eu tive acesso, mostra que existem mais de 500 mil vagas de aprendizagem abertas no país. Poucas empresas fazem a contratação. Às vezes porque não entende, às vezes porque ainda não entende como que isso é importante para um adolescente no seu desenvolvimento,
acha que é só mais um custo, acha que esse adolescente não está preparado para o trabalho, mas esquece que, na verdade, a aprendizagem é para ensinar esse adolescente sobre um ofício, é ensinar sobre a profissão. E, por esses números que eu falei, se a gente fechasse essas 500 mil vagas com esses adolescentes que estão em emprego desprotegido, a gente reduziria em quase 1/3 o número de adolescentes que estão ali em situação de trabalho que pode prejudicar a vida deles. Então, a gente tem, sim, que esse incentivo, esse olhar para a aprendizagem, a gente vê como um caminho possível para ajudar no combate ao trabalho infantil. Só que hoje a gente ainda tem muita coisa para melhorar. A gente sabe que algumas localidades não têm as instituições ainda para formar os jovens, e aí a gente busca parceiros para nos ajudar também nesse sentido. A gente tem algumas organizações que ajudam a olhar para algumas localidades onde não tem essa organização social que faz a formação para que essas empresas comecem a contratar, outras modalidades de contratação também. Então, a gente tem tentado fazer muitas articulações nesse sentido. E uma coisa que é importante é a gente sempre incentivar os adolescentes a buscarem essas perspectivas de aprendizagem. Então, o trabalho dentro da aprendizagem para olhar para outros caminhos que eles possam ter de profissional, de ser um profissional, em focos de estágio também, porque isso ajuda e fortalece para que os adolescentes possam ter um olhar maior sobre as perspectivas de vida, né? Sobre os caminhos que eles podem explorar dentro do seu contexto da vida profissional adulta. A gente tem algumas empresas que são nossas parceiras que têm começado a fazer um processo muito legal de oferecer para os filhos de colaboradores um acompanhamento dos seus diretores. Então, eles chamam os diretores da empresa e conversam com os adolescentes, filhos de colaboradores, para acompanhar e pensar qual é esse caminho profissional, qual é esse fortalecimento. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, de minimizar, mas principalmente impactar com esse trabalho seguro para os adolescentes. Sim. E aí você comentou um pouco, né, sobre os números, sobre o panorama, né, do trabalho infantil no Brasil, como estão, né, os últimos dados aí que tivemos acesso. E aí a Camila, participante aqui da nossa live, perguntou se vocês estão acompanhando mudanças nesse quadro, nesse panorama, por conta da pandemia, né? Se vocês estão conseguindo ter acesso a essas informações, se estão chegando, enfim, né? Como que está essa situação do trabalho infantil dentro desse contexto que a gente está vivendo agora de pandemia? Infelizmente, como eu comentei, os últimos dados oficiais sobre trabalho infantil são de 2016. A gente tinha uma perspectiva de terem dados em 2019, foi adiado agora para 2020, junto com o censo, e por conta da própria pandemia, esses dados foram postergados, a gente não sabe quando que eles vão vir. Mas a gente sabe, assim, por toda a experiência dos institutos, principalmente dos fóruns que acompanham e tentam trabalhar na erradicação do trabalho infantil, a gente sabe que a pandemia, como, por exemplo, toda essa crise financeira que o país viveu nos últimos anos, pode sim ter afetado e aumentado esses números do trabalho infantil. A gente vinha numa decrescente nos últimos anos, então, assim, nos últimos 25 anos, que é esse período que a Fundação trabalha no combate ao trabalho infantil mais direto, junto com as empresas, a gente tinha lá 25 anos mais de 7 milhões, em 2016, como eu comentei, 2,3 milhões, considerando as crianças que trabalham e aquelas que trabalham para sua subsistência, né? Mas a gente para em dados oficiais a partir daí. Mas todos os fóruns, o Fórum Nacional de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil, os fóruns estaduais, acreditam sim que a pandemia vai empurrar mais crianças para o trabalho infantil. Até porque a gente sabe que teve processo de demissão em massa, a gente viu recentemente a quantidade do aumento de desemprego no país, a redução drástica de vagas de emprego com carteira assinada, e isso, quando muitas pessoas são empurradas para a informalidade, as crianças, os adolescentes, os filhos dessas pessoas acabam também sendo empurrados e arrastados nesse caminho. Tem tido muitas discussões nesse momento, por muitos órgãos a respeito, mas a gente pouco conseguiu ainda, de forma consistente, criar e entender números ou quantidade desse trabalho. Mas o fato é que precisamos sim estar atentos para combater e olhar para o trabalho infantil nesse período, sim, de uma forma mais forte.
Uhum. E aí a gente sempre pensa, né, como nessa questão de quarentena, de isolamento social, como muitas coisas são silenciadas, né, e muita gente vem trabalhando aqui desde o início da questão da pandemia, como você, enfim, enquanto cidadão, enquanto vizinho, você pode ser um agente de proteção, né, qual que é ali o seu papel diante de alguma violação de direitos, então a gente sempre vem trabalhando canais de denúncia, como que a pessoa ali pode ser um agente de proteção. E aí, muito em relação a isso, a gente gostaria de saber assim, quais os canais de denúncia que a gente pode acessar caso a gente saiba de algum caso de trabalho infantil. Então, por exemplo, eu sei que o meu vizinho, ou a minha vizinha, ou alguém aqui da minha rua, ou uma pessoa próxima, está ali utilizando, está submetendo a criança ou adolescente ao trabalho infantil, e aí como que eu posso atuar, né, enquanto cidadã, enquanto agente de proteção em relação à criança e ao adolescente. Perfeito. Principalmente nesse período da pandemia, onde a gente sabe que essa situação pode acontecer em casa, o Disque 100, que é o mesmo canal que a gente pode utilizar para fazer outros tipos de denúncias de violação de direito, de abusos, etc., é o caminho, acredito que mais acessível nesse momento para fazer as denúncias. Então, o Disque 100 é um espaço seguro para que você relate, seja violência doméstica contra mulheres, contra crianças, situação de trabalho infantil e qualquer outra violação de direito com idosos, deficientes, etc. É um canal muito, muito prático e funcional nessa questão do combate ao trabalho infantil. E, se possível, é possível também você acionar o CRAS e o CRES da sua região. Então, se estiverem funcionando, sabe do esquema de plantão, pode acionar. E também o próprio Conselho Tutelar pode ser acionado. Os conselhos tutelares do nosso país têm uma funcionalidade de plantão, então cada município tem a sua forma de acesso de forma especial, mesmo quando eles não estão funcionando. Todos, eu acredito que nesse período estão funcionando também nesse formato com um olhar mais emergencial. E se for um caso de você conhecer e souber de uma empresa ou algum estabelecimento que tem trabalho infantil, pode ser denunciado diretamente para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público do Trabalho, o MPT, pode ser feito via site ou também pelo telefone, e direto com o Ministério da Economia, né, pelo site ou pela Secretaria de Trabalho do seu município, pode sim denunciar o estabelecimento que está utilizando de um adolescente ou uma criança para o trabalho. Eu acho que uma coisa que é legal de falar, Domênica, é que, assim, às vezes a gente fica muito angustiado com essa situação. Da própria denúncia, né? A gente não pode ter. Recentemente, eu tive que me deslocar aqui em São Paulo para poder acompanhar uma entrega de cestas básicas que a Fundação Abrinq está fazendo, e aí eu vi 3 crianças entrando no ônibus e se despedindo do pai que ficou na rua. E eles desceram no ponto da feira livre. E é muito difícil, assim, porque a gente sabe que se o pai colocou eles no ônibus sozinhos, tinham mais velhos e outros mais novos, e eles desceram na feira, provavelmente eles iam para um tipo de trabalho e também de conseguir dinheiro ali. E a gente precisa muito olhar com cuidado e, sim, acionar o Conselho Tutelar, pedir para que algum órgão acompanhe, porque se aquela criança está no farol, está vendendo alguma coisa ou está pedindo, ela está numa situação de risco. A gente não sabe que ela não está sendo protegida por um adulto que vai impedir que ela seja cooptada por alguma organização criminosa, por alguém que queira levá-la ou possa assediá-la sexualmente. Então, sim, a gente tem que praticar as denúncias. Sim, nós temos que nos intrometer nessa situação, porque se a família precisa indicar seus filhos para poderem ir atrás de dinheiro para poder sobreviver, a família precisa de apoio. E ela precisa encontrar uma forma de ser apoiada. Exatamente, muito bom a colocação. E aí, trabalhando muito essa questão, né, de acionar os órgãos, de como que a rede de proteção pode trabalhar
em relação à proteção, né, da criança e adolescente, como a gente sempre tem aí a participação de muitos educadores, de profissionais de educação, como que a escola, enfim, pode ser um vetor ali para trabalhar essa temática com os alunos, com as famílias, somente agora que a gente está nesse contexto, né, de isolamento, como que o professor ali na aula pode trabalhar e trazer essas questões para os adolescentes, trabalhar com os pais, que é um desafio, né, mas te gostaria de saber algumas dicas de como a gente pode aí atuar nesse sentido. Perfeito. Ó, todos os educadores, professores da educação formal ou não formal, né, podem sim trabalhar com as crianças, principalmente apresentando os seus direitos, apresentando o Estatuto da Criança e do Adolescente, como forma delas entenderem o que é básico para o dia a dia delas, e ajudando elas a identificarem que tipo de violações elas podem estar sofrendo. A gente sabe que em muitos lugares do nosso país tem deficiência de acesso a, por exemplo, equipamentos de cultura. E as crianças precisam entender que, assim, se na minha cidade não tem um cinema que eu possa ir de forma gratuita, ou não tem um espaço que eu possa assistir teatro de forma gratuita, tá faltando alguma coisa aqui onde eu moro. Tá faltando alguma coisa aqui na minha região. Poxa, se eu quero jogar futebol, se eu quero ter um espaço de lazer, eu tenho que me deslocar muito. Essa criança, esse adolescente precisa entender que está faltando algo ali naquela localidade. E com as famílias, e dentro dessa conversa, os professores, os educadores e educadoras podem sim ir observando pequenos indícios de participação das crianças em atividades laborais também. Recentemente, antes do processo de pandemia, né, a gente tem o costume de acompanhar alguns projetos, e a Fundação Abrinq, ela tem um programa que é o Programa Escola no Campo, que faz realmente um trabalho forte em escolas rurais, capacitando os professores para que atuem e dialoguem sobre a questão dos direitos da criança e do adolescente, contra o trabalho infantil e pela vida sustentável no campo. E durante uma visita, um menino, ele falou assim, meu sonho, ele tinha 10 anos, ele falou, meu sonho é ser engenheiro agrônomo, porque eu não gosto muito da escola não, eu prefiro estar na roça. Quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente pode pensar, nossa, mas ele está em situação de trabalho infantil. Ele vive no campo. Como a gente falou dos pequenos trabalhos domésticos de ajudar a arrumar a cama ou lavar uma louça, dependendo da idade, lógico, e a capacidade da criança, uma criança que vive no meio rural, é normal que ela ajude a colher, que ela entenda como é feito o plantio. Lógico que ela não tem que ter todo o tempo dela voltado para isso, e nem toda a atividade, e também ser colocada em situações para fazer coisa que o corpo dela não aguenta ou não está pronto para isso. Mas a gente precisa aprender a olhar para essas pequenas questões que às vezes aparecem no ambiente escolar, sobre como que e perguntar, olha, legal que você gosta, mas como funciona na sua casa? Você trabalha lá também? Você ajuda em quê? Né? Você ajuda em quê em casa? Lavar louça? Você tem que ficar a tarde toda cuidando do seu irmão? E aí a gente começa a separar as situações que são de desenvolvimento normal e aquelas que podem ser um pouco abusivas. Claro que a gente tem que desmitificar algumas construções. Não é porque um adolescente vai falar assim, eu não consegui fazer minha tarefa escolar porque eu tive que ficar o tempo todo cuidando dos meus irmãos, que a gente vai ter que acionar todos os panoramas e pedir abrigamento dessas famílias, dessas crianças. Não, mas a gente chama a família, conversa. A escola tem esse papel também mediador que pode ser feito de sentar, conversar com a família, dialogar sobre o que está acontecendo, pensar caminhos. E se a família precisar de mais apoio, acionar a assistência social, acionar outros parceiros que podem ajudar também, nesse sentido, né, de dar para essa família o subsídio para que o trabalho dos pais aconteça, as crianças estejam protegidas e não tenham que se encontrar em situação de violência ou de perda de direito. Ótimo. E aí uma participante colocou aqui, né, uma questão que eu acho que deve aparecer bastante, né, não deve ser uma questão incomum, que é que o filho dela é menor aprendiz numa empresa e que ela vê, e ele também relata, que se exigem mais do que está previsto por lei, principalmente em relação à jornada de trabalho e responsabilidades. E
obviamente, aí apresenta e acarreta em dificuldades de conciliar com os estudos. Então, a nossa participante está querendo saber como ela deve proceder em relação a isso, para quem ela deve buscar, com quem ela deve conversar, que órgãos que ela deve acionar para tratar dessa questão. Perfeito. Todos os adolescentes, eles fazem formação junto a uma instituição, que é a unidade formadora. Ela deve procurar a unidade formadora, em que o filho dela recebe a formação e a capacitação semanal, e informar dessa situação, porque é a unidade formadora que é responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento desse adolescente. E de conversar com a empresa, olha, vocês estão excedendo aquilo que é o funcionamento normal. Se ela sentir que a unidade formadora é conivente, que ela compactua com isso e não está observando aquilo que é obrigatório por lei, que é a jornada de no máximo 6 horas, e o espaço de estudo, etc., ela pode sim acionar o Ministério Público do Trabalho e outros órgãos de fiscalização do trabalho que tenham na cidade dela para acompanhar e fazer uma intervenção, sim, junto a essa empresa. Ah, sim, acho que demos aí alguns caminhos a perseguir. E aí a gente também teve aí uma pergunta de uma participante, retomando um pouquinho da questão da estrutura familiar e essa questão, né, da pandemia, que muitas famílias tiveram uma perda de renda muito drástica, às vezes o pai, a mãe, enfim, as pessoas ali responsáveis pela família perderam seus empregos, o que acaba gerando aí uma questão de trabalho infantil, enfim, né, dentro desse contexto que nós estamos vivendo. E aí pediu também mais algumas dicas, além das que já foram dadas, de como trabalhar, explicar isso para a família, que isso é um trabalho infantil, que a criança não deve estar vinculada a isso, que, enfim, nesse momento ela tem que focar nos estudos, enfim, para o seu desenvolvimento integral. Então, algumas dicas a mais aí de como trabalhar isso com as famílias. Tá certo. É realmente um desafio, porque a gente sabe que o trabalho no nosso país é uma cultura, e muitas famílias não enxergam mesmo que as crianças estão em situação de trabalho. Eu queria até fazer um comentário sobre um dado que é bem sério e nos ajuda a entender essa realidade. Apesar dos dados oficiais de trabalho infantil terem saído em 2016, em 2017 o IBGE divulgou o Censo Agropecuário. Foi visitado todos os estabelecimentos agropecuários do país, e no censo eles perguntaram se tinham crianças de 14 anos ou menos trabalhando. E tem um número muito grande de crianças e adolescentes em situação de trabalho em estabelecimentos agrícolas. E uma boa parte, quase metade, tinha relação com o dono daquele estabelecimento. Tinha algum nível de parentesco. Então, a gente sabe que, principalmente, nas situações mais corriqueiras, não só no campo, mas na cidade também, existe, sim, a permanência dessa relação de familiaridade entre a criança e adolescente que trabalha e aquele que oferece o emprego. Existe, sim, uma relação direta dentro do nosso país. Isso mostra essa cultura de trabalho infantil que está arraigada no nosso inconsciente e também na vida e na história de muitas famílias. Então, o que é importante? Até para a gente também não gerar um confronto direto. É a gente mostrando para a família que a criança ou adolescente tem outras necessidades para se desenvolver. E quando a gente fala de perspectivas de desenvolvimento, elas podem oferecer outras coisas. E as crianças precisam desse outro espaço de desenvolvimento. Uma das estratégias que a gente geralmente tenta utilizar quando a gente fala do trabalho infantil, principalmente para as pessoas que estão ali em contato maior com eles, é mostrar um pouco das consequências que existem. A gente tem uma prevalência muito alta de acidentes de trabalho com criança e adolescente, principalmente com manejo de máquinas, com amputações, tem situações de morte. A gente tem, num período um pouco mais extenso, de 2007 até 2017, então em 10 anos, mais de 200 óbitos de crianças e adolescentes que estavam em situação de trabalho, e mais de 26 mil acidentes nesse período de 10 anos que trouxeram consequências graves, como amputações, e que deixaram sequelas para a vida toda dessas crianças e desses adolescentes. Essa é uma realidade
que pode ajudar a gente a mostrar para as famílias o quanto é perigoso. E sem contar que, quando uma criança ou adolescente está em situação de trabalho, principalmente sem a prevalência e a supervisão de adultos, a gente sabe que tem uma exposição grande a serem colocadas em espaços onde podem sofrer assédios e abusos sexuais também. A gente sabe que uma das piores formas de trabalho infantil é a exploração sexual infantil, infelizmente. Nem sempre essa exploração acontece nos espaços onde tem a presença de familiares também, mas existem todas essas situações. Mas existe alguns relatos de adolescentes, por exemplo, crianças e adolescentes que vêm ajudar na minha mercearia e o ato da violência sexual acaba acontecendo. A gente tem relatos de muita incidência de exploração sexual infantil que acaba se tornando uma rotina de trabalho, principalmente para meninas adolescentes em algumas regiões do país. Então, o olhar para essa coisa do acidente da saúde é uma forma da gente sensibilizar as famílias também. A dificuldade que as crianças e adolescentes têm na educação é uma forma também da gente conversar com as famílias. A gente sabe que muitas podem estar matriculadas na escola ou em algum projeto social. E é aí que a gente tem a oportunidade da escola e das organizações e dos educadores conversarem com as famílias. Porque se essa família precisa de apoio com renda, a gente encaminha para outros espaços para ter benefícios, para ter apoio, para que ela não precise que a criança esteja ali. Mas a gente sabe que um adolescente, uma criança que está em situação de trabalho, ela tem mais cansaço, ela tem dificuldade de atenção maior, às vezes, dependendo do formato e da dificuldade que ela tem no espaço escolar, o desinteresse é maior, a dificuldade do acompanhamento vai ser muito maior daquilo que está sendo ensinado, sem contar que, no decorrer do tempo, conforme ela vai se tornando adolescente, vai crescendo, o desinteresse pela vida acadêmica vai se tornando a principal questão. Por quê? Ela já está envolvida com o trabalho, ela sabe das necessidades da família, que precisa de renda, que precisa se manter, precisa ter o mínimo. A escola e a formação superior, enfim, técnica, vai se tornar uma coisa cada vez mais distante, porque ela precisa sobreviver. É mais importante sobreviver hoje do que estudar para ter um diferencial amanhã. E é isso que a gente precisa construir com as famílias, para que elas entendam que, se a criança trabalha aqui, pode ser que no futuro ela não busque outras oportunidades, que ela não busque outras formas de enfrentar a vida e buscar outros caminhos profissionais diferentes daquilo que a família acabou tendo de oportunidade. Então, são alguns caminhos que a gente pode ir fazendo também. E, por mais que a gente tenha um pouco de dificuldade, às vezes, de olhar para dados e algumas relações do nosso país, a gente vê números e não conseguir entendê-los, a gente precisa ajudar as nossas famílias a perceberem que não é só rendimento escolar, não é só a saúde das crianças que ficam em risco, mas de ajudar eles a resgatar o quanto que aqueles que hoje falam, contam e relatam que já estiveram em situação de trabalho infantil, sentiram falta do lazer, sentiram falta da prática do esporte, do brincar, de ter espaço de convivência familiar diferenciado, de ter algumas oportunidades que hoje podem ser trabalhadas e oferecidas para as crianças e adolescentes, e que hoje, e para aquelas que estão na situação de trabalho infantil, é negado. Então, é uma maneira também da gente demonstrar essa oportunidade de desenvolvimento que muitas vezes essa família não teve, e que, se ela precisa de mais pessoas trabalhando para ter renda, os caminhos que precisam ser feitos são outros, não de manter as crianças lá trabalhando. Exatamente. E aí, muito nessa questão, né, de proteção à criança e adolescente, quais são as políticas públicas que mais têm, enfim, sendo eficazes, para esse combate, né? Seja em nível federal, estadual ou municipal, mas que políticas públicas aí vocês têm observado que estão sendo bem eficazes para o combate ao trabalho infantil? Certo. A gente tinha no nosso país o PET, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Quando uma criança ou adolescente era identificado nessa situação, a família recebia um apoio financeiro para
para poder se reequilibrar e essa criança e esse adolescente sair dessa situação de trabalho. Infelizmente, é um programa que não teve perenidade. A gente sabe que hoje muitos municípios, na verdade, desde o ano passado, têm tido muita dificuldade de receber recursos da assistência social para a manutenção dos serviços básicos, mas a política mais efetiva para a gente começar o combate ao trabalho infantil, porque, como eu acabei comentando, precisa de vários atores trabalhando juntos, né, para a gente reduzir o trabalho infantil, é que esse adolescente, essa criança, tenha um espaço seguro para estar quando não está na escola ou na ausência dos pais enquanto esses trabalham. Então, a gente precisa que os pais tenham acesso a trabalho justo, com condições dignas. A gente precisa que exista um espaço seguro para que esse adolescente, essa criança esteja. Um espaço seguro, quando eu digo, um espaço de desenvolvimento, seja um espaço de aprendizagem, seja um espaço onde ele vai ter ali o acompanhamento, os serviços oferecidos pelas secretarias da assistência social nos municípios, principalmente aqueles que são de fortalecimento de vínculo, onde as crianças e adolescentes ficam no contraturno, ajudam nesse espaço, os centros de juventude ajudam. São essas políticas de assistência que possibilitam que eles tenham espaço de aprendizado e de convívio, que ajuda a gente a mitigar o trabalho infantil. Só que a gente sabe que isso não alcança todas as famílias. Não existe, não tem vaga para todos, e os recursos são cada vez menores também. Nesse período de pandemia, principalmente, quando a gente tem os serviços fechados, não está funcionando, a gente precisa olhar principalmente para aquilo que é o recurso que chega para essa família também em casa, né? O quanto elas estão sendo assistidas, não só com acesso à alimentação, mas também aos recursos para que as crianças e os adolescentes possam estudar, possam se desenvolver de uma forma segura. Então, as políticas da assistência são muito importantes, mas a gente precisa de todos os atores funcionando, as empresas colaborando, a segurança pública funcionando e que as famílias possam ter acesso a uma renda digna também. Sim, sim. E temos aqui vários comentários também, muito nesse sentido, né, sobre a questão do trabalho infantil intrafamiliar, que é uma questão muito comum e muito difícil de ser observada, né? Só quem ali, às vezes, participa do convívio da casa que consegue observar ali que a criança está fazendo algo além do que é previsto para a idade, ou então, às vezes, um professor vê que o aluno está chegando muito cansado, então, que realmente é um desafio, né? E aí, estão pedindo aí como o outro exemplo, mais dicas, né, de como o professor pode abordar essa questão, se chama diretamente os pais, se conversa primeiro com a coordenação da escola, se vai conversar direto com o conselho tutelar e fazer uma conversa conjunta, como que ele consegue ali, ele identificando numa conversa prévia com o aluno que realmente ele está exercendo atividades que não são apropriadas para a idade e para o contexto dele, como que a gente consegue ali, enquanto professor, puxar essa questão. Perfeito. O importante para o professor, para a professora, é conseguir tentar investigar o máximo possível do que está acontecendo na vida daquela criança. Chamar a família muitas vezes ajuda para entender o panorama. Quando a gente simplesmente repassa a questão, então aciona o conselho, aciona a assistência social, muitas vezes parece que agora já não tem mais o que ver com isso. Mas a criança continua naquele espaço, ela pode continuar apresentando as mesmas questões de falta de interesse, cansaço, um discurso muito mais voltado para o financeiro do que realmente para o desenvolvimento e para a perspectiva de vida dela. Então, olhar para isso. Se a escola tiver essa condição e isso os profissionais, o professor, a professora, a coordenação se sentir à vontade, a direção, para conversar com essa família, direto primeiro para entender e aí pensar como encaminhar, seria o melhor. Porque assim a família também não se sente aturdida de tantas pessoas ali querendo falar sobre a vida dela, sobre como está funcionando, e pode até se esquivar ou então fugir dessa relação. Então, entender o que está acontecendo com essa família, até para verificar qual a melhor forma de encaminhamento.
O conselho tutelar, ele vai principalmente ajudar nessa verificação, nesse entendimento. Muitas vezes pode ser interessante uma parceria da escola com o conselho tutelar para formar os professores e os educadores, se a gente estiver falando também de organização social, como abordar, como identificar essa situação de trabalho infantil ou outras violações de direito. Porque às vezes, se a família tiver uma questão de renda, você pode encaminhar, a escola pode encaminhar diretamente para a assistência social, para o CRAS, para o CRES, para esse olhar e para essa abordagem. Se a escola tiver dificuldade de entender para onde que eu encaminho, pode contar com a ajuda do conselho tutelar também para fazer esse encaminhamento, fazer isso de forma conjunta. O ideal é assim, quanto mais atores estiverem envolvidos, mais essa família vai poder ser assistida. Se a gente tiver a escola, o CRAS, a organização social que pode atender essas crianças, o CRES, enfim, dependendo da situação, mas todos esses atores juntos, observando e acompanhando essa família, a possibilidade dela poder ser promovida de uma forma segura e tranquila para sair dessa situação, como um todo, é muito maior do que se a gente só passa para o conselho tutelar e o conselho tutelar encaminha e a escola... Agora eu já fiz minha parte. A gente precisa estar envolvido na vida dessas crianças e adolescentes. E o mais importante do que denunciar é acompanhar, porque a situação pode se tornar recorrente, né? Ela pode depois, num declínio, como a gente está passando por agora, por um período instável financeiramente no país, pode ser haver perda de emprego e essa situação pode voltar a acontecer. Então, é importante a escola olhar e acompanhar. Uma possibilidade que eu acho que é legal também da gente levantar do professor, da professora trabalhar de uma forma dinâmica essa vivência do trabalho dentro de sala de aula, né? Incentivando principalmente as crianças e adolescentes a olharem para como acontece a relação delas com esse universo do trabalho, os sonhos e perspectivas, o que elas já conhecem do mundo do trabalho, porque ali também você identifica o quanto ela já adentrou, o quanto já foi possível, ela já investigou isso, ou se ela já está cristalizada numa possibilidade e no caminho também desse trabalho. Sim, ótimas contribuições, inputs, aí dicas para a gente caminhar. E aí, já encaminhando para as nossas últimas perguntas e encerramento, tem uma outra pergunta aqui que o pessoal trouxe, que é em relação a muito ao trabalho que vocês realizam com as empresas, de exemplos de boas práticas, né, de implementação da lei de aprendizagem nas empresas. Então, se pudesse compartilhar aí conosco aí alguns exemplos de boas práticas que vocês já observaram, que as empresas adotaram para acolher esse jovem aprendiz, para desenvolver ele dentro dos termos da lei e de uma forma, enfim, que ele consiga se desenvolver profissionalmente, né, dentro de cada etapa que ele vai passar. Perfeito. Boas práticas que as empresas podem realizar, principalmente no campo da aprendizagem, é olhar para o jovem aprendiz de fato como um aprendiz, não como um funcionário, mas como um adolescente que está dentro do espaço da empresa para aprender e se desenvolver. Então, criar um programa, um projeto mesmo, formar quem são esses colaboradores que vão acompanhar esse adolescente, porque nem todo mundo tem tempo, paciência para lidar com o adolescente, entender o tempo deles, entender o linguajar deles, né? Criar essa forma de diálogo é muito importante dentro da empresa. Então, a gente tem empresas que fazem formação com seus diretores, com os líderes que vão acompanhar os adolescentes, para entender mesmo a linguagem, a cultura dos adolescentes, para poder acolhê-lo dentro do espaço da empresa. Tem muitas empresas que criam um programa de aprendizagem interno. Então, eles conseguem desenhar, um jovem aprendiz, ele chega nessa função e, de acordo com a habilidade, ele pode, a cada 6 meses, ele vai para um setor diferente para aprender coisas diferentes. Ele pode fazer uma escolha de setores que ele acha interessante para ele poder se desenvolver e conhecer um pouco mais. Dentro da possibilidade financeira da empresa também, oferecer outros recursos. Então, hoje, a legislação determina um mínimo a oferecer para esse adolescente. Um salário e vale transporte. Mas se a empresa consegue oferecer os mesmos recursos que para os outros funcionários, então, vale alimentação, seguro de vida, convênio médico, isso também faz com que esse adolescente tenha acesso a outras oportunidades, a outra gama de desenvolvimento. Então, isso é bem bacana.
E, principalmente, pensar com esse adolescente um plano pós-aprendizagem. Então, mesmo que seja... ele vai terminar aqui o processo de aprendizagem com 16 anos. Mas dentro dessa possibilidade de CLT, como ele pode ser contratado, como ele pode permanecer dentro da empresa na continuidade do trabalho, ou já fez 8 anos, o que é possível. Então, tem empresas que fazem um acompanhamento bem interessante de até ajudar o adolescente a montar o seu currículo nos últimos meses e ajudar eles a buscar quais empresas, quais possibilidades de mercado de trabalho existem também. São coisas que não custam muito dinheiro, né, ajudar alguém a procurar emprego, a pensar como é que entra no mercado de trabalho e que faz toda a diferença na vida desses adolescentes também. Sim, sim, ótimas contribuições aí, o pessoal sempre fica, né, como que podem ser abordadas essas questões, que realmente muitas empresas acabam não aderindo à questão da lei da aprendizagem, porque tem muitas questões, enfim, né, muitas dúvidas, e é uma quebra de paradigma, né, é uma construção de aprendizagem, tanto dos profissionais que estão recebendo esse adolescente, como do adolescente que está ali entrando nesse novo espaço corporativo, de aprender novas coisas, enfim, né, de fazer essa nova entrada, esse novo olhar para o mundo do trabalho. Djair, eu queria agradecer a sua presença, a sua participação e contribuição aqui para a nossa discussão, foi riquíssimo. Queria agradecer a todos que participaram aqui dessa live, riquíssima, que trouxeram aí questões, perguntas, comentários, contribuíram muito aí para o nosso bate-papo. E para quem não conseguiu assistir, a gente vai disponibilizar essa live no site do PVE e também no grupo do PVE Nacional semana que vem. E aí deixo aberto para você fazer mais alguma consideração, e aí dizemos tchau e nos despedimos do pessoal. Perfeito, eu quero agradecer a oportunidade em nome da Fundação Abrinq. Espero ter colaborado com a discussão. É um tema que é gigantesco, mas precisa de muitas pessoas envolvidas para a gente poder lutar contra o trabalho infantil, lutar contra a violação de direitos de crianças e adolescentes. Mas agradeço imensamente, é uma honra poder participar desse espaço do PVE e estamos à disposição para o que vocês precisarem nos debates. A Fundação Abrinq também está à disposição para as escolas, para as empresas, para qualquer pessoa, independente se estiver ligado à instituição ou não, que quiser saber um pouco mais, quiser entender um pouco mais sobre as lutas de direitos da criança e adolescente, a gente está aqui à total disposição. Gratidão, Domênica, gratidão a toda a equipe do PVE por esse espaço e essa oportunidade da gente conversar um pouquinho. Eu que agradeço a participação e todas as falas aí, dicas, acho que foram aí super valiosas para todos nós. Gostaria de agradecer a todos que participaram e semana que vem tem mais uma live e aí a gente em breve divulga maiores informações dos próximos temas. Muito obrigada, Djair. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente.